Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bons irmãos, boa tarde. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É o dia de nós se reunir para louvar nosso Deus. Agradecer a Ele as graças e bênçãos que já recebemos e que há de nós receber. E mostrar que amamos e que estamos sempre juntos do Pai. Hoje, nós vamos ler o Santo Evangelho para receber suas orientações, para que nós possamos caminhar através da sua Santa Palavra. Hoje o Evangelho ele está em Mateus capítulo 4, e versículo 1 ao 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Sinal da Santa Cruz nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse: te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, oriente nossa vida, para que um dia nós conseguimos a salvação eterna. Amém. Eu vou estar aí a santa palavra de Deus, que veio nos orientar nós hoje como caminhar no caminho do Senhor. Hoje é o primeiro dia, domingo da Quaresma. Aqui no início nos diz: este tempo quaresmal, o primeiro domingo da Quaresma. E neste tempo, nós somos convidados a deixarmos que Deus, em seu infinito amor, reacenda em cada um de nós
a chama do batismo. Com Jesus, nós somos convidados hoje a entrar no deserto com Ele, da assistência humana, para também com Ele nós vencemos a cilada do inimigo e o fermento da maldade. É com Ele que nós vencemos, junto com Ele, caminhando com Ele. Caminhando com Ele para vencer. Nosso Senhor disse como meditemos e anunciemos o querer de Deus, cumprindo nossa missão nesta quaresma. Esse tempo da quaresma é um tempo de conversão, de mudança na nossa vida. Um tempo de estarmos junto com o Pai. Um tempo de mostrar nossa fé. O que nós queremos neste mundo é o tempo da quaresma. Deus caminha conosco, com todos nós. No dia do Evangelho de hoje, nosso Senhor foi 3 expressões. Nosso Senhor foi tentado, 3 tentações. Quanto Jesus foi tentado, quantos nós hoje, meus irmãos, nós não somos tentados. As 3 tentações pelo poder, pelo ter e pelo ser. Jesus foi tentado. Passou esses 40 dias e 40 noites no deserto. Por essas 3 expressões, tentado pelo Satanás. O número 40, todos os números têm o seu significado. O número 40 significa esses 40 dias que Jesus passou no deserto. É o número 40. Passou 40 dias e 40 noites no deserto, passando fome, atentado pelo Satanás. Mas ele não caiu em pecado, ele venceu. Entrou nesse deserto, suportou tudo, mas ele venceu. Não caiu em pecado. Assim hoje nós somos convidados a entrar no deserto com ele e vencer como ele venceu. Com ele nós vencemos a tentação. Todo mundo hoje, meu irmão, a maior tentação do poder, de ter, de ser. Quantos cristãos hoje querem tudo, ter poder, mas muitos querem para si e também para fazer o bem. E muitos querem só para si, para poder, para pisar o outro, para ser mais do que o outro. Poder. Foi a tentação que Jesus atacou ele no deserto. Quantos cristãos também querem ter tudo, mas só para si, não para ajudar a ninguém. É uma tentação em nossa vida. Hoje nós somos tentados de todas as maneiras. Somos tentados para não ir à missa. Nós somos tentados para não rezar. Você começa a rezar, você começa com o pensamento distante e não sabe o que está rezando. Nunca termina a sua oração. É tentação. Somos tentados para não dar esmola em mão. Somos tentados para ver parado, sem fazer nada. Como seja dono de tudo. Como não precise de ninguém. Como não precise de Deus. Como não precise de nada, de ninguém. Somos tentados para não fazer uma confissão, para não dar esmola, para não visitar um doente. Somos tentados para não fazer a vontade de Deus, para não escutar a palavra de Deus. Somos tentados para xingar os outros. Somos tentados para nós não fazer nada na nossa comunidade, para nós não fazer o bem a ninguém. Viver só para si.
Somos tentados de todas as maneiras deste mundo. O próprio Jesus foi tentado e passou os 40 dias e 40 noites passando fome, jejuando, sofrendo pelas três expressões, o poder, o ter e o ser. Quantos hoje, muitos querem, por pouca coisa, querem ser mais do que o outro. Vivendo essas expressões, pisando no outro, mais do que tudo. E não é assim. Nós somos tentados, meus irmãos, para não rezar, para não ir à missa, para não ajudar o irmão que sofre, para não fazer penitência, para nada. Somos tentados hoje, muitas tentações na nossa vida. E tudo é pecado, tudo é tentação do maldito. Portanto, meus irmãos, quando o nosso Senhor foi tentado, quanto mais nós que somos frágeis e que somos pecadores. Quanto nós não somos hoje tentados. Quantos cristãos vivem parados, sem fazer nada. Não quer missão na vida. Não quer um compromisso com nada. Mas tudo de bom quer. Quer ter, quer poder e quer ser melhor do que tudo. Foi isso que prejudicou o nosso Deus. Isso que prejudica todos nós. Vamos rezar pedindo nosso Deus, nos ajuda nós, nos ensina nós hoje como nós sair, como vencer como Ele. Ele vai nos ensinar como nós vencer essa grande tentação. O Senhor nos disse, vai ensinar como nós vencer essa grande tentação. O Senhor nos disse aqui que no Evangelho, que hoje resiste. No Evangelho, Jesus resistiu às revestidas do inimigo. Ele ensina a nós também como nós resistir, como Ele. Como Ele resistiu e não caiu em pecado. É nós estarmos com Ele, caminhar com Ele. Ele ensina. O revestido do inimigo, Ele ensina como superar as provações, permanecendo fiel ao Pai. Como nós superar toda tentação do maligno, toda cilada do maligno. Resistir, superar as provações, permanecendo fiel ao Pai. Nós estamos sustentados pela palavra divina. Jesus se revela como o verdadeiro modelo de humildade. Renovada, obediente, firme e guiado pelo Espírito Santo. Nesse tempo da Quaresma, nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo. Ele está nos ensinando como nós vencer. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo. Optando pela conversão, pela fidelidade, como os bons cristãos em comunidade. Nós precisamos fortalecer na escuta da palavra também, escutar bem a palavra de Deus com bem atenção. Isso nos alimenta, isso nos afasta da tentação, nos dá força a nós a cada vez mais de caminhar conforme Ele nos ensina a sua palavra. O Senhor nos disse, para nós vencer esta tentação, procuramos ouvir, precisamos se fortalecer na escuta da palavra dele. E na oração.
e na solidariedade, fazendo caridade. Especialmente no compromisso com a nossa igreja, com a palavra de Deus, na nossa comunidade, com a nossa fé, com a nossa convivência cristã. Isso afasta a tentação. Isto é vencer a tentação. Jesus nos está nos ensinando. Um compromisso concreto com a promoção também das moradias dignas, direto fundamental, que dignifica a vida. Reafirma a cada um de nós no nosso compromisso cristão com a justiça e o amor ao próximo. Jesus nos ensina como ele venceu, nós também devemos vencer, cumprindo essa missão que ele nos deu para cada um, caminhando com ele e vivendo essa missão, com compromisso com o cristão, a justiça e o amor ao próximo. Jesus nos ensina nós hoje, quanto ele, santo, foi tentado, quanto mais nós. Precisamos estar junto dele, caminhar com ele. Como ele venceu, Jesus nos faz, nos dá graça para vencer também. Abrimos nossas mãos para servir, nossos braços para nos abraçar, acolher mais, amar mais, perdoar mais, participar das coisas de Deus. Da Santa Missa, das Via Sacra, que vai acontecer agora também, das penitências, tudo, nós estamos unidos a Ele. Procuramos cumprir a nossa missão de cristão, de batizado neste mundo. Nós não fomos batizados, não tinha nada a cumprir, mas como fomos batizados, nós tínhamos uma missão. Porque somos cristãos, filhos de Deus, instrumento dele. Caminhar com ele, viver com ele. Se queremos a nossa salvação, chegar ao Pai. Então nessa quaresma tem toda a nossa oportunidade. E Deus nos deu de estar com ele. Por isso, meus irmãos, nós vamos fazer essa oração ao nosso Pai, pedindo a sua ajuda, que Ele abençoe a cada um de nós. Ele diz assim, irmãos e irmãs, dando os primeiros passos neste itinerário de conversão. Apresentemos a Deus Criador, misericordioso, as nossas súplicas. Assisti-nos, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, para que este período quaresmal seja um tempo favorável para refletir sobre suas fragilidades, colocar-se com empenho no caminho da conversão, superando as tentações diárias que nos afasta do bom, dos bons propósitos do Evangelho. Rezemos, assisti, ó Senhor, o vosso povo, por aqueles que estão à frente das nações, estados, municípios, com a função de governar, para que este tempo de graça e conversão ilumine a consciência de cada um, de modo que não se esqueça de promover a ação em vista do bem comum. Exemplo, assisti ao Senhor, o vosso povo, para que os cristãos discriminados ou perseguidos por causa da sua fé permaneça forte e fiel ao Evangelho, graças à oração incessante de toda a Igreja. Rezemos. Assisti ao Senhor, o vosso povo, para que nossa participação desta Assembleia Litúrgica
fortalecido pela graça sacramental, nós possamos rejeitar tudo aquilo que divide nossa comunidade e continuemos a promover a unidade, a solidariedade e resenha. Assisti ao Senhor, o vosso povo. Pelos catecúmenos, para que eles possam percorrer este itinerário quaresmal, seguindo o convite deixado por Jesus Cristo, dedicando-se à oração, à meditação da palavra e ao gesto de caridade e reserva. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Assisti, ó Senhor, o vosso povo, neste dia de empenho, pelos frutos da conversão e santificação, para que, fortalecido pela graça, possamos chegar com alegria às festas pascais por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos estar aí, Santo Evangelho para nós também, essa grande oração que nos alerta a todos nós, nos ensina como nós caminhar, como se vencer esta tentação com nossos compromissos, com a nossa missão, caminhando com nosso Deus, cumprindo a nossa missão. Que nosso Deus abençoe cada um de nós, nos faça com que nós cada dia seja mais apaixonado por Ele, pela Sua palavra, e que Ele nos ajude a nós cumprir nossa missão, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.